Olá, alunos! Sou a professora Marley. Na aula de hoje abordaremos estudos relacionados aos jogos cooperativos. Inicialmente, irei apresentar a vocês qual será o objetivo da nossa aula. Nesta aula, portanto, iremos compreender o significado de cooperação, valorizar a importância do trabalho cooperativo dentro de uma equipe e bem como buscar nos apropriar dos conhecimentos sobre as origens dos jogos cooperativos. Para compreendermos melhor sobre a temática, iremos procurar responder os seguintes questionamentos. Vocês já ouviram falar sobre o significado e a importância de cooperação? O que são jogos cooperativos e para que servem? Quais são as principais características dos jogos cooperativos? Na concepção de vocês, será que existem regras para os jogos cooperativos? E o que vocês sabem sobre quando, onde e como surgiram os jogos cooperativos? Para nós podermos responder e socializar os nossos conhecimentos a respeito dos questionamentos realizados no início da nossa aula, nós estaremos, a princípio, falando sobre o conceito e a importância de cooperação. Cooperar, portanto, é o ato de auxiliar e colaborar, prestar ajuda, contribuir com o outro. Desse modo, a cooperação ela é importante, porque ela permite que as pessoas trabalhem juntos para atingir um único objetivo, ou seja, atingir benefícios mútuos e benefícios comuns. Se tratando do conceito dos jogos cooperativos, nós podemos considerar basicamente como uma dinâmica de grupo em que os participantes eles deverão realizar uma tarefa juntos, onde todos ganham. Essas práticas, elas fazem parte do universo lúdico. Isso quer dizer, o que quer dizer esse universo lúdico? Esse universo lúdico ele quer dizer que todos os participantes se divertem, tendo como objetivo unir pessoas, reforçar a confiança em si, entre os outros. E as pessoas que geralmente participam, elas podem ganhar ou perder, isso não vai importar. O que importa realmente é o todo, é o processo como um todo da atividade. Outra característica importante dos jogos cooperativos é a contribuição para que as pessoas se libertem da competição. Como nós percebemos, nós vivemos numa sociedade bastante competitiva. E os jogos cooperativos, eles irão nos auxiliar a nos desligar um pouco da competição, tendo como objetivo a participação de todos por uma meta comum, em qualquer tipo, ou seja, sem qualquer tipo de agressão, trabalhando em prol do grupo. O que mais importa nesses tipos de jogos é a colaboração de cada indivíduo do grupo e o que cada um tem para oferecer no momento em que for realizar a atividade. Quando nós praticamos as atividades cooperativas, nessas atividades são reforçadas as noções de grupo, porque uma determinada tarefa é cumprida de forma mais eficaz com a ajuda dos vários elementos da equipe. Nesse contexto, portanto, o jogo cooperativo, ele nos ajuda a ensinar e a aprender a viver uns com os outros, ao invés de uns contra os outros. Quando se joga cooperativamente, cada pessoa é responsável por contribuir com o resultado. Portanto, o medo da rejeição, da eliminação é eliminado. Ele aumenta o desejo de se envolver na atividade e de fazer parte do grupo. Se tratando
das finalidades dos jogos cooperativos, os mesmos deverão considerar o outro que joga como um parceiro e não como um adversário, ou seja, um inimigo. Se tratando de vocês, alunos, por exemplo, quando vocês jogam cooperativamente, vocês irão aprender a se colocar no lugar do outro, dando prioridade aos interesses da equipe, ou seja, aos interesses do coletivo. Esses jogos, portanto, eles foram feitos para unir as pessoas, transmitir confiança entre elas, entre si próprios e com os demais que jogam. Outro questionamento realizado no início da nossa aula foi o de que se nos jogos cooperativos existem regras. Podemos considerar que as regras dos jogos cooperativos, elas não possuem eliminações, elas não possuem exclusões, não existem vencedores e perdedores. De um modo geral, a tarefa se desenvolve por meio da interação entre todos os participantes. Os integrantes, portanto, das equipes compreendem-se sempre como parceiros, como já havíamos mencionado, e nunca como adversários. E para concluir a nossa parte teórica da aula de hoje e responder um dos questionamentos realizados no início da aula, nós iremos falar um pouquinho sobre as origens dos jogos cooperativos. Então, portanto, os jogos cooperativos eles surgiram há milhares de anos atrás, quando os membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida. Na década de 1950, tendo como precursor o professor Ted Lenz, dos Estados Unidos, os jogos cooperativos começaram a ser sistematizados. No Brasil, portanto, os jogos cooperativos começaram a ser difundidos na década de 1980, quando foi fundado em Brasília a Escola das Nações. Nela, os embaixadores dessa escola de outros países matriculavam seus filhos. E a filosofia dessa escola baseava-se na solidariedade, no respeito mútuo e na cooperação. Importante ainda nós frisarmos nessa aula que nos dias atuais as atividades de jogos cooperativos elas estão sendo praticadas não somente nas aulas de educação física, e sim em diferentes contextos, pois entendemos os mesmos como componentes essenciais de um projeto educativo, baseado na cooperação e resolução pacífica dos conflitos, onde os meios empregados não podem ser antiéticos, por meio dos quais aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro, colaborando na formação de seres presentes, criativos e críticos. Portanto, para nós concluirmos a nossa aula de hoje, nós iremos apresentar logo mais a vocês um vídeo que ilustra um jogo cooperativo. Após nós assistirmos esse vídeo, nós faremos uma atividade prática denominada voleibol infinito. O voleibol infinito, portanto, ele tem como objetivo não fazer pontos na equipe adversária, e sim manter a bola no alto, realizando o maior número de passes possíveis. Para isso, pode ser estabelecido um tempo pré-determinado, pré-estabelecido, bem como números de passes, de manchetes e entre outros, onde todos jogam. Mantendo-se sempre a bola em jogo, com a participação de todos os jogadores, poderá ser desenvolvidos alguns fundamentos do voleibol, como eu já mencionei. Vamos lá, portanto, para assistir o nosso vídeo e realizar a atividade prática. Obrigada a todos vocês e até a próxima aula, que retomaremos estudos
com jogos cooperativos.